Você acompanha Jornal da Rede Alesp. Estamos de volta com o Jornal da Rede Alesp, com informações para você aqui do Parlamento Paulista, do Brasil e do mundo. Agora nós vamos falar sobre a regulamentação de comitês de prevenção e solução de disputas. Essa é uma ferramenta já utilizada na solução de disputas em negócios privados em todo o mundo. Foi introduzida nos contratos públicos pela nova Lei de Licitações, sancionada em abril, e agora está sendo regulamentada por uma proposta, o PLS 206 de 2018. Sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com o advogado Marcelo Guimarães. Olá, doutor, seja bem-vindo aqui ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia, é um prazer estar com todos vocês, prazer estar aqui no Jornal da Rede Alesp e poder contribuir aí para o esclarecimento dos comitês de resolução de disputa. Ótimo. Doutor, então explica para a gente o que é, né? Para quem está em casa, talvez até para uma linguagem da advocacia, isso é comum, mas conta para a gente o que significa então isso. Bom, os comitês de resolução de disputa, eles são inspirados num modelo de muito sucesso nos Estados Unidos, e eles basicamente são câmaras, tentando falar de uma forma assim mais prática, né? Eles são câmaras de discussão de controvérsias contratuais no âmbito de um contrato em andamento. A grande vantagem é que ele tem a possibilidade de diminuir os potenciais de conflito e de resolver ao longo da execução da obra, impedindo as paralisações que tantos problemas ocasionam para o interesse público e para o dinheiro, né? Para o dinheiro público. Então, os comitês de resolução de disputas, numa apertada síntese, eles são um mecanismo que possibilitam com que as partes possam diminuir a litigiosidade, e eles apresentam custos muito mais atrativos vis-à-vis os custos de uma disputa arbitral, de uma disputa judicial. E o projeto 206/18, de autoria do senador Portinho, do Rio de Janeiro, foi um projeto que teve uma aprovação suprapartidária. E isso demonstra de uma forma inequívoca, num país onde o consenso não tem sido uma tônica, que se entende nos amplos, de um lado ao outro do arco-íris político, né, da pleiade política, de que é um instrumento com bastante capacidade e validade para o momento que o Brasil vive de modernização das suas instituições e dos meios alternativos da resolução de conflitos. Então, ele é uma solução muito bem chegada e que agora vai passar pela Câmara dos Deputados, regulamentando dessa forma a previsão legal contida na reforma da Lei de Licitações. Uhum. A aprovação, ela deve entrar em vigor quando? Acredito que isso vai, depois do Congresso para a sanção presidencial, eu acho que aí numa questão de poucos meses ou mês, a gente deve ter essa possibilidade de termos os dispute boards como uma ferramenta de auxílio à resolução de disputas envolvendo projetos complexos e de engenharia, grandes construções, rodovias, obras públicas. E, sem dúvida, isso deve mudar o panorama das controvérsias no Brasil, reduzindo custos e dando maior segurança jurídica. Eu queria que o senhor desse um exemplo para nós, um exemplo prático, né? Da aplicação, então, desse PLS por exemplo, pelo que eu entendi, a gente tem aqui em São Paulo, por exemplo, uma paralisação de obras em uma linha ali do metrô, em uma parte ali da construção, por conta de parcerias entre o poder público e o poder privado. E o que se fala, por exemplo, é que a empresa quebrou, não tem como continuar a obra, e isso já se arrasta. Poderia evitar um caso como esse? Sim, seguramente. Seguramente um caso como esse poderia ser evitado, porque as discussões
que antes o administrador público também ele tem os deveres da estrita legalidade, que numa linguagem fora aí do panorama jurídico significa que ele está adstrito ao cumprimento integral da lei, com pouca margem ou nenhuma margem de flexibilidade. Agora, a lei está dando a flexibilidade para que essas câmaras de discussão elas sejam uma realidade. E o Dispute Board, ele é uma ferramenta essencialmente técnica, é muito importante dizer isso. Ele é formado normalmente por engenheiros, por pessoas cuja especialização no escopo da execução de serviço tem uma formação compatível, e ele eventualmente pode ser composto por advogados, mas ele é um palco de uma discussão técnica, que normalmente são muito presentes em discussões de obra, como você tem no Rodoanel, que hoje está sujeito a uma série de arbitragens decorrentes de inexecução de contrato, e isso pode, inclusive, ser uma alternativa muito grande aí para o Rodoanel Norte, em São Paulo, né? E a gente acredita que esse projeto vai tornar possível o governo atingir de forma legítima esses objetivos com transparência, com economia e com segurança jurídica. E o Estado de São Paulo, que é a nossa locomotiva, muito provavelmente vai ser um Estado pioneiro na implantação dos comitês de resolução de disputa, os dispute boards, como também são conhecidos, e isso possibilitará que a execução de contratos onde o prazo é essencial para a entrega do serviço público possa ser cumprido. Isso, obviamente, se aplicaria aí ao metrô e pode se aplicar a tantos outros casos, né? Então, é muito importante que esse instituto venha e venha o quanto antes, porque ele vai possibilitar uma discussão técnica que pode evitar atrasos e custos adicionais de obra, de forma que a obra aconteça dentro do tempo, no objetivo e no objeto que ela foi projetada e, sobretudo, dentro do preço. Uhum. Esse comitê ele vai se reunir antes, então, do início de uma obra, ou ele vai acompanhar, ou caso aconteça algo no decorrer dessa obra, algum atraso ou, enfim, algum problema, é que ele entra com a ação dele? Essa pergunta é excelente e obrigado por dar a oportunidade de falar sobre isso, porque na relatoria do senador Portinho, esse foi um ponto que eu, junto com outras pessoas que tivemos a honra de sermos designados para auxiliar tecnicamente na contribuição disso, estamos falando aí do professor Carlos Forbes, ex-presidente do Câncer-CBC, doutor Pedro Batista, um árbitro muito conhecido no meio da arbitragem, doutor Gustavo Fernandes, César Talamini, doutor Eduardo Talamini, César Pereira e Eduardo Talamini, que são grandes administrativistas. Então, um ponto muito importante que a gente encoraja fortemente é que o Dispute Board ele seja... Você tem duas modalidades, né? Você tem os comitês de resolução de disputas permanentes e os ad hoc, que são aqueles que são instaurados quando uma controvérsia se estabelece. Então, respondendo a sua pergunta, ele pode ser... e a gente recomenda que ele seja uma realidade desde o início, com uma câmara de discussão permanente para a resolução de conflitos dentro do contrato, ou ele pode ser ativado, se houver a previsão contratual, somente quando houver uma situação de controvérsia. Nós entendemos, e a lei é também encorajadora nesse sentido, de que os comitês permanentes eles têm a possibilidade de apresentar soluções melhores ao longo do tempo, porque existe um monitoramento integral durante a execução do contrato de questões que podem suscitar ou a paralisação ou alguma solução de continuidade que venha a prejudicar esses objetivos para os quais os comitês de resolução de disputas foram criados e são inspirados. Doutora, a gente vê que alguns contratos, eles são abertas ali as licitações, os pregões, com um certo valor, a empresa, ela se inscreve, participa, aceita aquele valor, mesmo sabendo, às vezes, que não consegue cumprir, porque a sua empresa não tem o know-how para isso, enfim.
Mas com a expectativa de conseguir um aditivo depois, conseguir uma nova negociação. Isso vai ajudar também a que esses gastos extras, né, que de uma certa maneira já está ali previsto, pelo menos para a empresa, aconteçam, porque é o que deixa a obra também bem mais cara, né? E abre talvez espaço até para corrupção. Eu acho que isso tem um ponto interessante. Culpar o aditivo pelo encarecimento da obra, fazendo uma analogia, poderia ser você culpar o sangue pela existência de um eventual assassinato. Assim. Claro que quando existe um problema, o sangue está lá, mas o aditivo ele é um resultado de um problema. Existe de tudo. Existem aditivos que são decorrentes de maus feitos, né? Que são decorrentes de uma atuação espúria contra o interesse público, e existe um aditivo que pode ser fruto de uma projeção de uma obra que foi sofrendo alterações a pedido do contratante, e aí isso, obviamente, tem que ser verificado de caso a caso. E os comitês teriam um papel muito importante para verificar quem pediu aquela alteração. Se, por exemplo, aquela obra não pôde começar porque faltou uma licença ambiental, que atrasou o início das obras em 4 meses. E aí, se o contratante tinha toda uma equipe mobilizada, ele não pôde começar uma obra durante 4 meses por exemplo, eventual obrigação de uma licença ambiental que deveria ter sido obtida pelo contratante, no caso do governo. Estou dando um exemplo. Então, a situação tem que ser escolhida caso a caso. Então, a gente não pode entender que o aditivo, que foi uma palavra que se tornou pejorativamente conhecida, e em muitos casos fundamentada e com razão, ele seja a causa. O aditivo é só a consequência. O que tem que ser analisado, e isso, por exemplo, de Spill Bosch teria uma qualidade muito grande, é em analisar quando esses aditivos são necessários e são devidos e quando eles decorrem de um ajuste feito de forma heterodoxa, que não atende aos interesses públicos e muito menos os quesitos de moralidade, eficiência e impessoalidade. Então, eu acho que esse ponto é uma pergunta bastante pertinente e que os comitês vão ter uma condição grande, né? A gente tem aí o governo de São Paulo se preparando para o Rodoanel Norte e eu acho que pode ser uma excelente oportunidade de evitar os problemas que se tornaram conhecidos do Rodoanel, com todos os problemas aí decorrentes disso que hoje se encontram arbitralizados e judicializados, relacionado aí à questão das empreiteiras que, enfim, dentro da discussão contratual, não realizaram o escopo do serviço pelas razões que aí estão sendo discutidas no âmbito arbitral e judicial, e aí não nos cabe fazer um comentário sobre isso para dizer quais são as razões, né? Mas nos parece que esse seria um bom exemplo que se poderia evitar com a existência dos comitês de resolução de disputas, que, friso, são eminentemente técnicos e o Senado andou muito bem nesse sentido. Bom, eu quero agradecer os esclarecimentos, né, que o doutor Marcelo Guimarães, advogado, falou sobre essa regulamentação de comitês de prevenção e solução de disputas. Deixou bem claro para nós, então, doutor, né, o que o que são esses comitês, como eles vão operar. Muito obrigada. O agradecimento é meu, um bom dia para todos e obrigado aí pela audiência de todos vocês. Muito obrigada, ótimo dia. Durante uma coletiva de imprensa, o governador paulista anunciou que vai pagar 6 parcelas de R$ 300 a quem perdeu parentes para a Covid-19. Ao todo, os beneficiários receberão R$ 1.800 por morte na família. O pagamento será feito entre os meses de julho e dezembro de 2021. Para que o benefício seja concedido, a morte deve ter sido de alguém do núcleo familiar, como pai, mãe, avô, avó, filho ou filha. O público-alvo da iniciativa são famílias inscritas no CAD único do governo federal com renda mensal de até 3 salários mínimos ou R$ 3.300. O programa vai beneficiar mais de 11 mil famílias em todo o estado de São Paulo e terá o investimento de mais de R$ 20 milhões. Até a última segunda-feira,
126.112 pessoas já perderam a vida para a Covid-19 no estado de São Paulo, segundo a Secretaria de Saúde. A média móvel de novas mortes por dia é de 551. A consulta para o recebimento do benefício pode ser feita pelo site Bolsa do Povo, do Governo do Estado. A pessoa deve estar com o NIS, o número de identificação social, em mãos para a conferência. Nós vamos falar agora sobre os serviços oferecidos pela unidade do Poupa Tempo dentro aqui da Assembleia Legislativa de São Paulo. No local são oferecidos 154 serviços de diferentes instituições. Detran São Paulo, Sabesp e CDHU, além de atendimentos às secretarias da Fazenda, Procuradoria-Geral do Estado e serviços municipais. Sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com Leonardo Maciel, que é o superintendente do Poupa Tempo. Bom dia, Leonardo, seja bem-vindo aqui ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia, Priscila, agradecemos muito pelo espaço. Agradecemos também pela disponibilidade. O Poupa Tempo é um serviço muito importante aqui no estado de São Paulo e dentro aqui da Assembleia Legislativa. Especifica para a gente um pouquinho, então, sobre esse serviço e principalmente nesse tempo de pandemia, como funciona. Ok. Bom, Priscila, a gente tem atualmente o programa Poupa Tempo, 82 unidades espalhadas aí por todo o estado de São Paulo. Dentre essas, 6 na capital e temos aí a grata satisfação de podermos ter uma unidade na Assembleia Legislativa que atende ali a todos os cidadãos da região próxima à Assembleia. Tá? Esse atendimento, ele é um atendimento mediante agendamento prévio, então não adianta o cidadão ir até a Assembleia Legislativa para ser atendido no Poupa Tempo sem que faça um agendamento prévio, tá? E isso ocorre em todas as nossas demais unidades. E o que a gente tem feito nessa época de pandemia é atuado muito intensamente na oferta de serviços pelos meios digitais. Então, todos esses serviços que você comentou, eles estão disponíveis no aplicativo do Poupa Tempo, estão disponíveis no portal do Poupa Tempo e também em alguns totens de autoatendimento que nós temos distribuídos aí pelo Estado. E presencialmente, você vai me perguntar, Leonardo, de todos esses serviços, qual que é feito presencialmente? Basicamente, aquele serviço que necessita da presença do cidadão para ser concluído, tá? Então, é a primeira via de um documento de identidade. Então, eu preciso coletar a biometria do cidadão. Então, o cidadão, ele tem que estar presente, tá? Tem aí uma transferência de carteira nacional de habilitação entre estados. Este tem que ser presencial também, porque nos meios digitais a gente ainda não concluiu esse desenvolvimento, tá? Agora, para renovar uma carteira nacional de habilitação, eu preciso ir presencial no Poupa Tempo? Não. Dá para você fazer pelo aplicativo, pelo portal e o processo é muito fácil, intuitivo. Então, a Prodesp, tá? A pedido do governo do estado de São Paulo, ela tem atuado muito forte na oferta desses serviços nas plataformas digitais. Nesse momento, então, de pandemia, a gente tem essa facilidade, né? Poupa Tempo já ajudava bastante, realmente poupava o tempo, né? A gente consegue ir lá e fazer de uma forma muito rápida, tem os bancos, é tudo muito prático. Na pandemia, então, de forma digital. Mas quando a gente não voltar à vida normal, né? Mas pelo menos todos vacinados e com um pouco mais de tranquilidade para estar nos espaços, esse serviço vai continuar ou não? Sim, veio para ficar e cada vez mais digital. Essa é a ordem do governo do estado, que a ideia é que tenhamos um poupa-tempo na palma da mão do cidadão, para facilitar a vida da população e cada vez mais essa autonomia, né? E até aproveitando o espaço, Priscila,
assim, a gente percebe que um dos grandes desafios que nós temos é aculturar a população nesta nova realidade. E pensando nisto, né, a área de comunicação aqui da Prodesp trabalhou muito forte também para oferecer cartilhas e também vídeos tutoriais para que a população, né, em caso de dúvida, entre no nosso portal e possa verificar como fazer esse serviço no meio digital. Com isso, a população vai tendo, né, não só a facilidade de ter o serviço na palma da mão, mas também a facilidade de saber como aquele serviço pode ser realizado. E muitos cidadãos vão nos postos, nas nossas unidades físicas, para tirar dúvidas. Então, nossa equipe está lá, vai tirar a dúvida quando necessário, mas é muito importante que as pessoas baixem, né, o aplicativo do Poupa Tempo Digital e tentem realizar esse serviço no meio digital primeiro. E se porventura ele não conseguir, aí sim é aberto a possibilidade de agendamento para uma das nossas unidades físicas. Quando a gente fala a questão de documentação, pagamentos, tem muita gente que ainda tem bastante medo assim, em relação aos aplicativos, aos celulares. Fala um pouquinho da segurança para a gente. Olha, todos os sistemas desenvolvidos pela Prodesp, inclusive os que nos atendem no programa Poupa Tempo, eles têm, assim, uma preocupação com a segurança gigantesca. Então, a gente tem várias formas de acompanhamento. Pagamento, o Poupa Tempo, ele não pede pagamento pelo WhatsApp, ele não pede o pagamento sem que haja um documento no atendimento presencial ou no atendimento que a gente faz aí pelos meios digitais, que é por uma DARI. Então, ele é um documento emitido pelo próprio portal oficial do Poupa Tempo, tá? E ele é um documento emitido nos nossos totens de autoatendimento. Então, caso o cidadão ele receba algum documento por algum meio que não seja o canal oficial do Poupa Tempo, não efetue o pagamento, porque aí provavelmente é alguém tentando levar vantagem em relação a este cidadão. Outra coisa, a gente também não cobra pelo agendamento, né? E muitas pessoas às vezes encontram, quando vão no Google, aparece lá a opção de agendamento do Poupa Tempo, mas não é no nosso site oficial, tá? Então, se você me permitir, é o www.poupatempo.sp.gov.br e o nosso aplicativo é o Poupa Tempo Digital. Então, se não for neste portal ou neste aplicativo, provavelmente é um golpe. Fica o alerta, né? E todos nós precisamos ficar sempre atentos. Eu queria que o senhor falasse um pouco também, porque o governo de São Paulo, então, anunciou a abertura de mais 70 unidades do Poupa Tempo pelo Estado. E isso é muito importante. Acho que tem muitas cidades aí esperando ansiosamente por esse serviço. Fala um pouquinho para a gente dessa expansão e também da dificuldade hoje nessa questão da pandemia. Tá, eu vou começar pela sua segunda pergunta. A dificuldade em relação à pandemia, tá? A gente tem aí uma limitação de atendimento, a gente só pode operar com 40% da nossa capacidade e a gente tem seguido rigorosamente o Plano São Paulo e temos um protocolo de segurança muito rígido. Então, o cidadão que comparece às nossas unidades, ele passa por um tapete sanitizante, álcool gel na entrada, a gente afere a temperatura, colocamos alguns bloqueios acrílicos entre o nosso atendente e o cidadão, tudo isso para oferecer a maior segurança possível durante o atendimento, não só para os cidadãos, mas também para os nossos funcionários, tá? E com isso, a gente tem que manter o distanciamento. Então, eu não posso usar toda a estrutura que a gente possui. Então, a gente trabalha com limitações. E aí, até aproveitando esse espaço, é importante a gente deixar claro que toda a Carteira Nacional de Habilitação vencida de março de 2020 para cá, ela continua válida. Então, o cidadão não precisa se preocupar, estou andando com a minha carta vencida. Não está vencida.
Outra coisa, o documento de identidade, o RG, ele não tem validade, tá? E também todos aqueles cidadãos que fizeram o RG de agosto de 2014 para cá, ele tem a opção de também fazer a segunda via desse RG pelo aplicativo RG Digital SP. Então, também não precisa, nessas situações, ir no atendimento presencial, tá? Agora, em relação à primeira pergunta que você fez, do plano de expansão. Isso. O governo do estado, em parceria com o Detran, tá? O Detran São Paulo, e também com as prefeituras dos diversos municípios que estão anunciando, a gente tem... Só um minuto, desculpa. Fique à vontade. Esse tempo, né, seco... Tá bastante. Então, em parceria com o Detran e com as prefeituras, é o que está possibilitando essa grande expansão do programa Poupa Tempo. Aliás, nos 23 anos de história do programa Poupa Tempo, é o maior plano de expansão vivenciado por nós e pela população. E a ideia é que cada vez mais o Estado esteja próximo da população e, assim, a gente vai evitar que o cidadão se desloque muitos quilômetros para ter acesso aos nossos serviços e também só é possível, Priscila, por conta da oferta de serviços pelos meios digitais, porque com o balcão único que a Prodesp desenvolveu, eu ofereço, às vezes, numa única mesa, a possibilidade do nosso funcionário fazer o atendimento do documento de identidade, da Carteira Nacional de Habilitação, aqueles serviços do Ministério Público, da Secretaria de Educação e de uma infinidade de outros órgãos. E a ideia também é que a gente tenha, nessa nossa plataforma de balcão único, os serviços municipais. Com isso, a gente consegue que o cidadão seja atendido num único lugar para N serviços, não só os estaduais, mas também os municipais. Essa é a grande parceria que a gente está fazendo com as prefeituras e eles também nos ajudam a custear a unidade, tá? Então, com isso, a gente consegue ter aí a presença física em muitos mais municípios do que a gente tem hoje. E olha que já são bastante. Hoje estamos em 77 municípios, já foram anunciados aí mais 70 e seguramente teremos aí diversos outros anúncios. Notícia boa para a população. Verdade. Bom, eu agradeço, então, Leonardo Maciel, superintendente do Poupa Tempo. Muito obrigada pelas informações e as boas notícias também. Nós que agradecemos e ficamos à disposição de vocês sempre. Muito obrigada. Bom, o líder do governo, o deputado Vinícius Camarinha, do PSB, destinou recurso de R$300 mil para a maternidade Gota de Leite, que presta atendimento regional e também pelo Sistema Único de Saúde. Com essa verba, foi possível a aquisição de novos equipamentos, como um aparelho de ultrassonografia portátil, berços térmicos, respiradores para bebês e oxímetros. O parlamentar disse que essa maternidade é um dos hospitais mais antigos de Marília e atende 19 cidades da região, exclusivamente para mulheres que precisam do serviço público. Desde o início do mandato, ele já liberou R$550 mil para o hospital. Além disso, o mandato tem como prioridade trabalhar pela educação, saúde, pela área social e que está honrando os compromissos com a população. O Jornal da Rede Alesp vai para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho eu volto com mais informações. Você acompanha Jornal